Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, deixa o like no vídeo e compartilha o vídeo para outras pessoas conhecerem o canal. E se você tiver algum relato sobrenatural para me mandar, é só me mandar nesse e-mail que está aqui embaixo, e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos do canal. O título do nosso relato de hoje é Noite de Tempestade no Colégio Assombrado. A gente não tem muitos relatos aqui de colégios assombrados, mas eu gosto muito. Então vamos para o relato. Estudei em um colégio de padres onde aconteciam as coisas mais esquisitas que se possam imaginar. O gabinete do colégio era uma delas, onde os livros caíam das estantes sozinhos, mas os padres não gostavam que comentássemos nada. Também havia o vestiário, em que os chuveiros ligavam sozinhos. Ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário e levávamos grandes sustos por lá. Pelos corredores mal iluminados, e principalmente nos andares superiores, às vezes nós alunos víamos os fantasmas de pessoas vestidas de padre andando solitárias. Eu vi uma cena dessas somente uma única vez. Em uma noite de tempestade muito forte, acabou faltando luz no colégio, que era tipo um internato. Eu e um de nossos amigos de classe pegamos uma vela que estava apoiada em uma espécie de pires e uma caixa de fósforo e fomos para o alojamento num dos andares superiores. Trovejava muito esse momento, e quando estávamos andando por um dos corredores compridos do solitário colégio, vimos um padre vindo em nossa direção. Meu amigo perguntou ao padre se queria que pegasse uma vela para ele. E quando chegamos mais perto, o padre falou para nós que não precisava e soprou a nossa vela, deixando a gente em total escuridão. Ficamos ali parados no meio do corredor. Logo em seguida, eu tateei o pires com a vela. Peguei a caixa de fósforo e risquei um deles. O fósforo clareou momentaneamente o corredor sombrio e nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto. Não poderia ter se escondido ninguém também em nenhum lugar, uma vez que, na posição em que nós nos encontrávamos no corredor, que era mais ou menos no meio, só havia uma porta, bem no final do grande corredor, tanto de um lado como do outro. Foi um Deus nos acuda, e saímos em disparada pelo corredor. Ao atravessarmos a porta no final dele, esbarramos em um outro colega que saía de um dos quartos. Fomos os três para o chão. E na escuridão pudemos notar que ele estava tão assustado quanto a gente, porque também corria do quarto. Ele disse que alguma coisa ficou pressionando seu peito. E quando conseguiu sair, sentiu algo como se estivesse puxando levemente o seu braço e depois a sua perna, quase puxando-o para trás. Ele estava em total apavoramento. Ele ainda estava acabando de relatar isso quando ouvimos uma gargalhada no escuro e outra vez saímos em disparada. Mas agora éramos 3 apavorados e não apenas 2. Ao chegarmos na copa, onde os padres faziam as refeições, nós explicamos o que havia se passado a um dos padres. E ele apenas aconselhou esquecermos tudo o que ocorreu
e a não ficarmos falando essas coisas para as pessoas. E que apenas esquecêssemos tudo. Ficou evidente que ele também já havia passado e presenciado alguns fatos sobrenaturais, mas não queria dar o braço a torcer. Outra vez estávamos em número de 12 alunos e de repente ouvimos um barulho como se tivesse alguém muito ofegante perto da gente. O grande espelho da parede começou a fazer estalos e, ao fixarmos o olhar no espelho, que ia até quase o teto, pudemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, ao mesmo tempo que o barulho de alguém ofegante continuou. Ficamos todos juntos e muito assustados com tudo aquilo. Neste colégio também havia nos fundos dele uma espécie de pátio que acabava em uma espécie de bosque. Estávamos nos fundos do pátio e era de noite. Ficamos encostados nas janelas do fundo e de repente pudemos avistar ao longe, no meio da vegetação, um vulto que caminhava e fazia consigo algo que brilhava com pouca luz que havia. Na verdade, o colégio era muito mal iluminado, possuindo luzes fracas e amareladas, dando um ar triste e tudo. E pudemos ver ao longe algo que ele trazia em uma das mãos, e era brilhoso, como se fosse uma lâmina de uma faca, mas não chegava a vir em nossa direção. Parecia mais como uma ameaça, mas não chegava a vir até nós. Era realmente apavorante ver aquele vulto por entre as árvores e arbustos de um lado para o outro. E aquela lâmina brilhando de vez em quando. Às vezes acordávamos no meio da noite como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo com que a gente quase perdesse o fôlego, e tínhamos que levantar para melhorar a respiração. Mas isso acontecia somente às vezes e com alunos diversos. Houve uma vez, mas eu não estava, pois estava passando alguns dias na casa de parentes, em que um padre foi encontrado sem vida na lateral do prédio. Não conseguiram dizer do que havia falecido e, segundo contam, morreu de olhos esbugalhados. E o relato acaba aqui. E você já sabe, né? De segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo Além do Normal. Tem vídeo aqui no Além do Normal, que é Além do Normal também, né? Os relatos. E relatos reais, né? Lógico. De segunda a sexta tem vídeo às 18 horas, ok? Ok. Na sexta-feira a gente tem 2 vídeos. Às 18 horas e às 23h59. Às 18 horas são os relatos reais. E às 23h59 é o nosso querido conto de terror. Então não se esqueça que sexta-feira a gente tem 2 vídeos. Um às 18 e o outro às 23h59. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.